Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e vou apresentar para vocês mais um quadro do nosso podcast de quem pensa fora da caixa, de quem tem vários projetos. E vamos lá, engenheiro civil, MBA, AWP Expert, autor, professor, especialista em obras civis e industriais há mais de 23 anos, atuando em grandes projetos como empresas como Petrobras, Vale, Gerdau, Klabin, Skincariol, entre outras tantas. Com vocês, Luiz Marcon. Ô Fernanda, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado por me receber. Espero que tenhamos aí um bate-papo bem agradável. Marcon, o prazer todo meu de você ter aceitado o nosso convite. Marcon, conta pra gente, né, um pouquinho sobre a sua vida pessoal também. Quem é o Marcon? Bem, eu sou o Marcon, engenheiro civil, tenho 41 anos, sou casado com a Michele, minha esposa, ela é advogada, morador do Buritis, cristão, líder de célula e supervisor de célula também. Eu tenho um ministério aí de algo em torno aí de aproximadamente 80 pessoas aí sobre a minha direção. E estou aí com uns projetos aí na internet, sou professor também, autor de um livro. Esse autor de um livro, eu fiquei curiosa. Conta pra gente um pouquinho como que foi escrever um livro, isso aconteceu em qual ano? Esse livro eu escrevi ano passado, é um livro sobre uma metodologia que está revolucionando o mercado, que está sendo usado por grandes empresas como Vale, Gerdau, Petrobras, Yara, tantas outras empresas aí, principalmente lá fora também. É uma metodologia que foi desenvolvida no Canadá, que chama AWP. Advanced Working Package. O que é isso? É uma nova forma de pensar a gestão de projetos, ou seja, antes você tinha uma estrutura analítica do projeto pensada de uma forma e agora ela é pensada sob forma de pacotes. Ou seja, você pensa no fim do projeto e faz uma espécie de planejamento puxado. Então, dessa forma, você consegue economizar tempo, economizar dinheiro, ganhar em questões de qualidade e segurança, entre tantos outros benefícios aí. Esse AWP, ele foi indicado como o melhor projeto desde 2015. É a melhor forma, a melhor prática de projeto desde 2015. E esse AWP, ele se simula em alguma coisa com o BIM ou não? O BIM é um acessório do AWP. O AWP, ela é uma metodologia. O BIM nada mais é do que o Building Model Information. Então, o BIM ela é informação sob forma de projeto, né? Em 4D, né? Você consegue conciliar ali os prazos com o modelo 3D do projeto. E o AWP é uma forma de você empacotar esse trabalho da melhor forma. Então, você divide em sistemas. Você tem as áreas de construção, que são divididas em pacotes de trabalho de engenharia, pacotes de trabalho de suprimentos, pacotes de trabalho de construção. Então, você tem esses 3 tipos de pacotes. Ou seja, um pacote ele fica dependente do outro. E como você coloca tudo na linha do tempo, você sempre vai ter tudo o que é necessário para você construir aquela determinada área do projeto, levando em consideração todas as nuances necessárias para que aquilo aconteça. Porque é comum num projeto, por exemplo, você faltar material, ou você ter uma revisão de projeto em cima da hora, dentre tantas outras coisas. E essa metodologia, ela vem para sanar esse tipo de coisa, porque você pensa antecipadamente em cada pacote de trabalho ali, para que isso não ocorra. Então, só para a gente entender um pouco mais sobre o sistema AWP, como que seria, por exemplo, eu vou fazer um projeto hoje de uma ferrovia. Aí como que seria o passo? Assim? Seria eu entender já o final dessa ferrovia e aí, igual você disse, de trás para frente, né? Assim, já pega o resultado final e vai colocando etapas ali no cronograma. Seria isso? Isso. Vou te dar um exemplo mais fácil para o público entender. Vamos supor, por exemplo, um hotel. Você tem ali a construção de um hotel. Então, qual que é a finalidade da construção do hotel? É você liberar o mais rápido possível para que você consiga comercializar ali o aluguel dos quartos e começar a operar o hotel, né? Então, você pensando lá do fim do hotel pronto, né? Do startup do hotel para o começo, você consegue enxergar, por exemplo, que se você liberar, por exemplo, a cozinha do hotel, o hall, alguns quartos, parte da garagem, você já consegue começar um soft open ali e começar a operar o hotel. Então, você consegue começar antecipadamente. Agora, se você for pensar numa EAP normal, onde você, vou fazer toda a estrutura, depois vou fazer todo o acabamento,
vou fazer, entendeu? Por partes, você vai demorar muito mais para começar a operar esse hotel do que se você pensasse sobre a forma de AWP, onde você consegue partir antes ali aquele empreendimento. Entendi. E esse livro seu, você escreveu ele em qual ano? Foi em 2024. Recente. Ah, então recente. E para quem tem interesse, pessoal, onde que a gente pode encontrar seu livro? É só procurar na Amazon. A AWP, a metodologia que revolucionou a gestão de projetos. A gente também vai deixar o link para vocês na legenda aqui do YouTube. Aí quem tiver interesse, tá bom, gente? E Marcon, conta pra gente como que foi seu interesse pela engenharia, se ela veio assim de alguma coisa que você vivenciou na sua trajetória de vida, ou foi alguma coisa que repercutiu assim, que às vezes é algum familiar, ou então você brincava já disso na infância. Conta pra gente como que veio. Bem, o meu envolvimento com a engenharia ele começou muito cedo, e não foi por questões familiares, não, foi por interesse mesmo. E ele começou quando eu descobri que na Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte, tinha uma escola chamada Cefet, né, que fornecia os cursos técnicos. Então tinha vários cursos técnicos. E foi aí então, lá em 1998, que eu comecei a fazer um curso na época que chamava pré-técnico, que era pelo próprio Cefet. Fiz o pré-técnico, que era tipo um pré-vestibular para você passar no vestibular do Cefet. E aí eu fui aprovado para o curso técnico de estradas. E aí eu fiz o curso técnico de estradas, comecei a estagiar na BH Trans, né, na empresa de transporte trans de Belo Horizonte. E eu gostei tanto que depois que eu concluí o curso técnico de estradas, eu passei no curso de edificações e comecei a fazer o de edificações também no Cefet. Você fez os dois. Foi aí que eu consegui um estágio numa obra lá no oeste do Pará, numa cidade chamada Oriximiná, onde é alocada uma das maiores mineradoras do mundo aí, que é a MRN, Mineração Rio do Norte, a mineradora de bauxita. A bauxita é um subproduto do alumínio, né? Então, para você fazer o alumínio, você tem que... o alumínio é feito a partir da bauxita, né? Então, eu fui para lá em 2002. Eu cheguei lá, era um empreendimento muito grande, um projeto que chamava 16,3 MTPA, ou seja, ia ampliar a mineradora de 8 para 16,3 milhões de toneladas de produção de bauxita por ano. Então eu fiquei nesse projeto e desse projeto eu fui migrando para outros projetos. Trabalhei na Alunorte, que é já onde processa a alumina, né? Porque você faz a bauxita, depois ela vira alumina, que é processada na Alunorte, que é uma fábrica lá no Pará também, e depois que é exportado e é feito o alumínio fora do Brasil, né? Então eu comecei a trabalhar nesses grandes projetos, trabalhei na construção da fábrica da Skin Cariol no Pará também, trabalhei na Petrobras, em Paulínia, construindo uma unidade de coque, né? Que é um subproduto do petróleo, coque. E aí surgiu o meu interesse por fazer engenharia, porque até então eu trabalhava como técnico de edificações, técnico civil, que era chamado, né? E aí eu voltei para Belo Horizonte em 2007 e comecei a estudar engenharia. Na verdade, eu comecei em Paulínia, trabalhando numa outra obra que eu fiz, que chama Vilares Métodos, que é uma fábrica de metais especiais. Estava construindo um empreendimento dentro dessa fábrica, comecei a estudar na Unip em Paulínia, e de lá eu estava muito difícil de eu conciliar o trabalho em obra, que é um trabalho que demanda muito, né, com o estudo à noite. E aí surgiu a oportunidade de eu voltar para Belo Horizonte para estudar e trabalhar no setor de orçamentos da empresa que eu trabalhava mesmo. Então eu voltei. Aí eu fiquei trabalhando no setor de orçamentos e estudando, né? E conta pra gente também um pouquinho da sua graduação, assim, especialidade em obras civis. Como que você vê o mercado atualmente? Para a gente pensar em questão do mercado, né, a minha vida toda foi feita na engenharia, né, através de obras civis, industriais e de infraestrutura. Para a gente pensar no cenário desse tipo de obra no Brasil, é importante a gente lembrar aí, fazer um recorte de tempo aí desde os anos 2000, esse tipo de obra vinha muito acelerada, né? O mercado vinha muito acelerado e ganhou muito corpo e muitas boas condições de trabalho nessa época, e isso durou aí até 2014, assim, foi um boom no mercado muito grande aí da construção civil, principalmente no setor de obras civis industriais. Nessa época, em 2008, eu estava estudando já em BH, e aí a demanda estava tanta que teve uma época que eu
saí um pouco mais cedo no semestre, né? Eu já tinha passado algumas matérias, fui para o Rio de Janeiro, que foi na época da construção da CSA, que é uma das maiores fábricas de aço aí do Rio de Janeiro, né? E aí eu até fiquei lá uns 6 meses lá, ajudando lá, conciliando, para poder, porque devido a tanta falta de mão de obra, né? Então foi um período que teve muitas obras, e isso durou até mais ou menos 2014. 2014, o mercado começou a descer, e vem a crise, veio a Lava Jato, e aí a engenharia entrou naquela crise aí que muitas pessoas passaram, né? Foi um período assim que até bons profissionais tiveram dificuldade de encontrar emprego, porque realmente ficou muito difícil essa época. E essa época durou até aproximadamente 2018. Então, a partir de 2018, o mercado da engenharia começou a se renovar, e vem crescendo a cada momento, né? Então, assim, essa semana mesmo a Vale já anunciou mais de 40 bilhões de investimentos no Canaã dos Carajás. Então, assim, vai sair o túnel de Santos-Guarujá, o governador Tarcísio já informou também isso aí, fez uma publicação essa semana. Então, tem uma série de grandes empreendimentos saindo, e essa tendência é de crescer cada vez mais. Para você ter uma ideia, para a gente chegar aí aos patamares de 2014, para a gente voltar naquele boom, tem que crescer algo ainda em torno de 30%. Então tem muito espaço aí de crescimento, e o momento é esse, de quem é profissional de engenharia aproveitar esse boom aí. E você acha que o cenário atual, ele está qualificado, ele está bom para alcançar esse boom de uma forma mais rápida, ou você acha que ainda vai demorar mais uns longos passos? Você fala em termos dos profissionais? Eu falo em termos de até mesmo economia, né? Essa questão da inflação, governo. Você acha que está longe ainda da gente atingir esse patamar? Ou que, na sua ideia, você acha que daqui a pouco a gente já começa a alavancar novamente? Eu acredito que esse movimento já está acontecendo já, e já está bem acelerado, sabe? Eu acredito que isso vai durar um bom tempo ainda, esse crescimento, mas ele já está acontecendo, e já há falta de profissionais da construção civil no mercado. É claro que a demanda são para os profissionais que realmente sabem trabalhar, né? Não adianta o cara não saber trabalhar e achar que vai conseguir uma vaga aí para ganhar um salário aí de 15, 20, 25 mil reais, que é o que o setor de obras civis industriais paga. Então é importante se qualificar para você alcançar as melhores oportunidades. Maravilha, né? Quem não quer? Pode ser. E qual conselho você deixaria hoje para quem está começando a empreender nesse ramo e quer atuar nessa área? Bem, para você começar a atuar nessa área, você vai ter que buscar as habilidades corretas, né? E muitas vezes elas não são tão óbvias assim. Então a pessoa ela tem que saber realmente o que o mercado demanda para ela trabalhar. Porque hoje, por exemplo, um engenheiro ele sai da escola, e a engenharia é um negócio muito amplo, né? Então você tem uma gama de áreas para você trabalhar. Você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com construção, você pode trabalhar no orçamento, nos suprimentos, vários setores aí, né? Você pode trabalhar na iniciativa privada também, como cliente, né? Como fiscal, enfim, é muito amplo. Mas o básico a pessoa tem que saber, né? O engenheiro ele tem que saber pegar um projeto, levantar os quantitativos, fazer um cronograma, né? Fazer uma programação de serviço, dimensionar um canteiro de obras, né? Ele tem que saber, ele tem que ter as habilidades para poder suprir aquela demanda ali, porque o contratante ele precisa de alguém que desenrole, né? Ele não precisa de alguém que, eu formei, mas você sabe ali fazer um cronograma? Não sei. Você sabe? Pega esse projeto, lê aqui, levanta as quantidades e pede esse material para mim. Não sei levantar a quantidade. Tem essas estacas aqui, vieram 3 propostas dos fornecedores aqui, equaliza elas para mim e me mostra aqui qual que é o fornecedor que a gente tem que contratar, né? Então são trabalhos técnicos que o engenheiro ele tem que saber fazer, né? Sim. E isso é o que falta no mercado. Por quê? Porque não é toda escola que ensina isso, entendeu? Isso aí você vai aprendendo ao longo dos anos que você vai trabalhando, ou você busca alguém que saiba isso aí que possa te ensinar, né? Você tem que colar em quem sabe.
E você acredita que a pessoa que está aprendendo hoje, ela deveria passar pelo mesmo passo que você passou, no sentido de fazer um curso técnico antes de entrar para a faculdade? Ou você acha que não, ela hoje em dia ela pode fazer cursos complementares à parte de extensão, sem necessariamente entrar no técnico? Qual que é a sua opinião? Olha, o técnico, apesar de ser técnico, ele é muito bem remunerado, tá? Eu conheço técnico que ganha 15 mil reais por mês, entendeu? E não é um nem dois, não, são vários que ganham isso aí, entendeu? É um profissional muito bem trabalhado. Muito bem requisitado também. E é difícil de você achar técnico no mercado. Por quê? Porque hoje a profissão de técnico ela foi um pouco deixada e o pessoal foi direto para a graduação, né? Então eles não fizeram esse degrau aí de técnico para engenheiro. Qual que é a vantagem do técnico? Você demora 1 ano e meio só para formar. Entendeu? Então, se você quiser, se você tem ali, por exemplo, 16 anos, 17 anos, está saindo do segundo grau, talvez seja interessante você pegar esse 1 ano e meio aí e fazer um curso técnico para você sair mais bem preparado. Eu falo, por exemplo, aula de topografia. Quando eu fiz no curso técnico, aula de topografia, eu não sei se você conhece o Campus 2 do Cefet ali na Gameleira. Sim. Eu levantei aquele Campus 2 todo ali, na época com estação total, né? Hoje a gente tem drone que faz esse levantamento. Drone. Na época era estação total. Então, assim, o técnico ele entra mais em alguns detalhes que o curso de engenharia não entra, entendeu? Então a parte de laboratório, por exemplo, do Cefet é fantástica para o curso técnico. Então você sai muito bem preparado. Então vale a pena, né? Então assim, cada pessoa cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, a pessoa tem condição de financeira de pagar uma engenharia, né? Às vezes ela não tem também. Sim. Então talvez o curso técnico seria uma vantagem, né? Um bom caminho para começar. E para você, né, que já trabalhou em tantos lugares, tem esse know-how todo, essa experiência de muitos anos, conta pra gente um caso, não precisa citar nomes, que foi o seu maior desafio durante a sua carreira. Bem, caso... Na engenharia, né, principalmente no setor de obra civil industrial e de infraestrutura, tudo é desafio, porque cada projeto ele é muito diferente do outro, né? Sim. Então, assim, é difícil você pegar um projeto igual ao outro. Então, eles são bem diferentes. Mas, por exemplo, em 2016, 2017, eu estava na construção da usina termoelétrica Pampa Sul. É uma usina de 345 megawatts de potência, a carvão, né? Carvão vegetal. Região de Candiota, ali no extremo sul do Rio Grande do Sul. É uma região que tem várias minas de carvão, né? Então eu estive lá na construção e um grande desafio que a gente teve lá foi a construção de uma chaminé tronco cônica. O que é uma chaminé tronco cônica? Ela começa num diâmetro e ela vai diminuindo, né? Então ela começava lá com 27 metros de diâmetro e terminava com 9. E ela tinha 200 metros de altura. Então era uma estrutura bem robusta que a gente fez pelo processo de deslizamento de formas. A gente trouxe uma empresa da Europa para poder fazer esse trabalho. A gente começou com uma empresa brasileira, mas essa empresa brasileira, a gente montou a estrutura para deslizar. Aí quando começava a deslizar, a estrutura empenava. Ela não era robusta o suficiente para poder manter a rigidez porque ela vai fechando, né? Então é extremamente complexo. Então essa empresa, na época, ela não conseguiu montar, a gente teve que desmontar tudo, trazer essa empresa austríaca. Aí essa empresa trouxe um sistema bem mais robusto e aí a gente conseguiu. Sobe algo em torno de 12 centímetros por hora a estrutura. E conta pra gente também agora um case de sucesso, de todos esses que você fez, né, esses projetos, qual, assim, que você mais se orgulha de ter participado? Assim, todo projeto, né, traz essa gratidão por ter participado, né, porque, assim, o interessante das obras industriais é que elas mudam completamente o cenário de onde elas são implantadas, né, porque mexe com toda a comunidade em volta. Então é muito diferente, né, de você construir uma casa no condomínio, assim, uma coisa vai mudar a vida de uma pessoa ali e tal, né? Agora o projeto não, você envolve milhares de contratações, centenas de fornecedores de materiais, de equipamentos, de mão de obra, de logística. Então são operações bem complexas, então é muito gratificante você ver aquilo ali funcionar, porque é algo que demanda muito esforço e muito trabalho em equipe, né? Então é bem legal. Então, assim, tem vários casos, por exemplo,
da cervejaria que eu fiz, que hoje é Heineken, mas na época ela era da Brasil Quirim, depois ela foi vendida para Heineken em Igaraçu, Pernambuco, né? Nós construímos lá uma cervejaria. Então, foi uma obra bem legal, né? Tem a parte das adegas, que é onde fica armazenado, fermentando a cerveja, né? Tem a parte da fabricação, tem a parte do envasamento, onde as garrafas são enchidas, né? Aí tem a parte de tratamento de esgoto. Então, é bem legal, a obra é bem grande, bem dinâmica, né? E aí você faz muitas amizades, você conhece muitas pessoas. Lá era bem legal porque eu morava em Ilha de Itamaracá, né? Ilha de Itamaracá fica colado na cidade de Igaraçu, que era onde era a obra. Dava aproximadamente 3 quilômetros ali de onde eu morava. E final de semana, o que eu fazia? Ilha de Itamaracá, ela fica a 60 quilômetros de Recife e fica a 100 quilômetros de João Pessoa. Então era muito legal, porque um final de semana eu ia passear nas praias ali de Recife, né? Outros eu ia para João Pessoa. Então a gente juntava a turma ali, final de semana era bem animado. Então, assim, o clima de obra é bem legal, você faz bastante amizade, conhece lugares. Então, assim, é bem gratificante. Então, esse é um case de sucesso. Agora, recentemente, por exemplo, eu estive no Pará, né? Nós ganhamos um projeto grande lá, chama Projeto da Mina de S11D, que é a mina da Vale, né? A maior mina a céu aberto do mundo. E eu trabalhei no planejamento do maior britador de compactos do mundo. O que é o compacto, né? Para ficar claro, né? Britador de compacto. O compacto é o itabirito, né? Que é o material, o minério de ferro. Quando ele é mais duro, eles chamam ele de itabirito compacto. Então esse britador, ele é um britador mais robusto para ele conseguir quebrar essas pedras que elas são mais compactas que as outras, né? Ela tem uma densidade maior. Então é um projeto que vai ampliar drasticamente a capacidade do S11D, né? Da mineração da Vale. Então eu tive a oportunidade de pegar desde a concepção do projeto, participei de todo o orçamento, aí nós ganhamos a obra, e aí eu fui lá pro Pará ano passado, fiquei lá 70 dias em Canaã dos Carajás, onde eu desenvolvi junto com a equipe da obra e a equipe da Vale todo o planejamento, envolvi os fornecedores de forma, de escoramento, de chumbador, o pessoal de mão de obra, de armação principalmente, onde nós concebemos ali, e esse projeto tá em andamento e está quase sendo concluído. Você tem uma ideia, esse prédio vai demorar mais de um ano para poder terminar, né? Então é um planejamento muito extenso, a construção muito robusta. Então é um case de sucesso, ele está para terminar aí. Vou colocar uma foto dele também para o pessoal conhecer, né? Porque a gente fala, né? Mas é um prédio assim, ele tem 57 metros de altura e as paredes dele as lajes dele são bem espessas, tem 1,5 m cada uma, são 7 lajes, as paredes têm 1,20 m, então é uma obra bem grande. Vou mostrar essa. Um outro caso, recentemente, da semana passada, bem interessante, foi uma outra obra que nós ganhamos, que envolve a operação remota, né? Então, nós ganhamos um contrato de 3,7 milhões de metros cúbicos de remoção de rejeito através de equipamentos não tripulados. Então, a nossa equipe que opera os equipamentos, ela fica aqui em Belo Horizonte e a obra acontece lá em Barão de Cocais, né? Interior de Minas. E aí vocês fazem o acompanhamento de forma, às vezes, a cada 15 dias ou online? Como que é? É tudo em tempo real, né? Tudo em tempo real, o tempo todo. Né? O centro de operações, você tem os drones, né? Você tem as câmeras nos equipamentos, então é 100% o tempo todo. Roda de dia e de noite. E aproveitando que aqui no início, né, do podcast a gente falou que o Marcon também é professor, conta pra gente um pouquinho de como que foi, né, a sua pontada inicial para fazer diferença na vida das pessoas, ensinar engenharia nas redes sociais, o que você ensina, fala pro pessoal um pouquinho, pode até falar olhando para a câmera para te conhecer mais. Eu decidi fazer esse trabalho porque eu percebi que há um pouco de distanciamento do que é ensinado nas escolas, do que é necessário para a pessoa poder atuar no setor de obras civis e industriais e infraestrutura. Então a gente tem uma gama de cargos que eles são difíceis de ser preenchidos pelas pessoas que estão no mercado, porque elas não dominam essas ferramentas necessárias, né? É o que eu falo, a pessoa ela tem que pegar, por exemplo, uma composição de preço de um serviço, ela saber ler aquela composição ali, extrair daquilo ali aquelas informações para ela poder fazer um direcionamento de mão de obra, né? Ela dimensionar ali
quantos pedreiros, quantos carpinteiros, quantos armadores ela vai gastar, entendeu? Aí, através disso aí, você precisa da logística para poder esse povo ser transportado, para esse povo alimentar, para esse povo ter vestiário, né? Então, você tem que saber dimensionar ali um canteiro de obras, montar um cronograma, né? Então, isso é difícil da pessoa aprender, né? Mesmo na pós-graduação. A pós-graduação ela é um pouco superficial, né? Ela não te explica, faz assim que dá certo, né? Eu falo porque eu fiz MBA, né? Inclusive um dos melhores do país, que é a FGV, né? Então eu vi como que isso funciona lá dentro, né? Então, assim, não é descredenciando, né? Mas não entra na prática, né? É assim que faz, né? Então eu venho para suprir essa lacuna aí que os cursos de pós-graduação e o próprio curso de engenharia não apresentam, né? Não tem essa característica. Aí, pessoal, quem quiser seguir o Marcon, a produção vai colocar aqui para vocês o @ do Instagram para vocês já seguirem e não perder nenhum conteúdo que ele postar lá e aprender um pouco mais sobre engenharia, que com certeza tem muita dica valiosa, né, Marcon? Isso aí. E também agora, conta pra gente um pouquinho de como que o network te ajudou na sua trajetória. Bem, network sempre é fundamental, né? Em qualquer lugar que você for atuar, qualquer ramo, qualquer setor, o network vai te ajudar muito. Hoje mesmo eu trabalho numa das maiores construtoras do Brasil, né? O top 2 de construtora mais tecnológica do Brasil é a construtora que eu trabalho hoje. E eu entrei lá através de network, né? Através de pessoas que já trabalharam comigo no passado, né? Que quando teve aquela vaga lá, eles me indicaram, entendeu? Então isso é fundamental. E onde você ter esse bom relacionamento. Que você trabalha hoje? Conta pra gente, né? A gente quer saber. É a construtora Barbosa Melo. Ah, sim, com certeza. É a top 1 do mundo em operações remotas com equipamentos não tripulados, né? Com movimentação, recorde mundial aí de movimentação de rejeito, né? Então é uma consultora que atuou muito nessa questão drástica que teve aí das obras da Vale, né? Das barragens, né? Houve uma série de diretivas aí para poder remover os rejeitos, para baixar os níveis das barragens, né? E a consultora Barbosa Melo foi fundamental nesse ponto aí de entrar com essas operações não tripuladas aí e conseguir remover esse material, trazendo segurança aí para todas as regiões aqui do sul de BH, aqui, Brumadinho, né? Essa faixa aqui, saída para o Rio de Janeiro. Sim. Então foi fundamental, foi uma consultora que realmente resolveu o problema. E para você, quais são as habilidades que um bom líder deve ter, mas que as pessoas não costumam dizer? Bem, para sair do óbvio, eu vou falar uma coisa acho que talvez ninguém nunca tenha falado. Na minha opinião, domínio próprio. Você fala no sentido de inteligência emocional? Dominar a si mesmo, né? A primeira liderança começa quando você lidera a si mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela não consegue exercer esse domínio próprio e às vezes ela pode perder oportunidades por não ter isso, né? Então às vezes a pessoa ela estuda, se qualifica, mas às vezes por um deslize ela não consegue alcançar algo que ela alcançaria se ela tivesse esse domínio. E vamos aproveitar que você entrou nesse tema que eu gosto bastante, né, sobre inteligência emocional. Você chegou a ler algum livro, ou fazer uma terapia, ou ter algum acompanhamento que te ajudou quanto a isso? Porque você parece ser um cara bem centrado, com bastante inteligência emocional. Conta pra gente, assim, às vezes um conselho. O que você recomenda para quem ainda é uma pessoa explosiva, que ainda não tem essa paz interior e precisa, às vezes, de um autoconhecimento? Bem, eu gosto muito de literatura, eu já li bastante livros, principalmente de negócios, né? Li bastante, mas o Inteligência Emocional de Daniel Goleman é bem gostoso também. É maravilhoso. É um livro que é legal. As Armas da Persuasão também é legal também. E, inclusive, tem um 2.0, né? Tem 2 desse. Esse, o 2.0 eu não li ainda, não. E um livro não muito óbvio que eu li, que é legal também, chama Os 4 Compromissos. Não sei se você já ouviu falar. Já li. É bem legal também. É um livro fininho, né? Curtinho. Rapidinho ler ele. Acho que mas é um livro muito legal. Então, é bem bacana, assim. É um livro, assim, eu acho que esses aí são fundamentais. Fundamentais para as pessoas
melhorarem nesse quesito. Hein? E aproveitando que a gente já está falando sobre livro, tem algum livro que você recomenda, que às vezes foi o que te deu ali uma virada de chave, que você leu aquele livro, mas nunca esqueceu, você sempre falou assim, nó, depois que eu vi esse livro aqui, mudou minha vida? Bem, vai parecer meio óbvio, mas a Bíblia Sagrada é um livro assim, que vale muito a pena ler, né? Se a pessoa não quiser ler a Bíblia toda, lê o Evangelho de Lucas. Aí a pessoa já vai... É um evangelho que ela vai ler aí... Se ela pegar firme aí, ela lê em 2 dias, né? São 28 capítulos aí, rapidinho a pessoa lê. É ele, Atos dos Apóstolos, né? Que foi escrito por Lucas também. E a carta de Tiago. Então, os 3 livros da Bíblia aí que eu recomendaria para a pessoa ler, né? Principalmente o de Tiago, ele fala muito sobre inteligência emocional, né? Tiago fala, por exemplo, que a língua, né, é como um pequeno leme de um navio, né? Apesar de ser pequeno, direciona um navio que é muito grande, né? Então, Tiago foi irmão de Jesus, poucas pessoas conhecem essa história, né? Então, vale muito a pena ler, né? É curtinho também. Que a Bíblia, elas são 56 livros, né? Para quem não conhece, né? Então, assim, se ela ler esses 3 aí, ela vai sair uma pessoa diferente. E além da Bíblia, né, que é um livro importantíssimo, fala um pouquinho, né, um pouco mais sobre o seu próprio livro pra gente, assim. Tem alguma citação, alguma coisa dentro dele que você quer deixar aqui hoje para o pessoal conhecer um pouco mais, para quem tiver, a pessoa já está com interesse de comprar, mas ela ainda quer saber mais um pouquinho? O AWP ela é uma metodologia que ela vai dominar o cenário aí dessa década, né? Ela vem bem forte. Hoje eu trabalho no setor de engenharia, então a gente é responsável pelos orçamentos. Praticamente todos os orçamentos que nós recebemos a carta convite, recebemos a requisição técnica, vem claro lá, adotar a metodologia AWP. Então é uma coisa que a pessoa que não souber, ela vai estar fora do mercado, né? Então é uma coisa fundamental. Então a pessoa tem que reaprender o modo como fazer a gestão de projetos, né? E o AWP vem para isso. Então o meu livro ele não visa esgotar o tema, mas ele visa você conhecer, né? Para que você possa discutir e implantar ele de forma prática, né? Tanto o meu conteúdo da internet quanto o meu livro, ele é bem direto ao ponto, né? Eu não fico divagando no conteúdo, eu sou bem direto. Bem objetivo. Então, a pessoa vai conseguir ler ele de forma rápida e aprender os conceitos fundamentais e conseguir aplicar no seu projeto. E projetos novos, tem algum pela frente? Em março agora está saindo a minha nova turma aí do curso de Planejamento de Obras Civis Industriais. Quem quiser me acompanhe nas redes sociais, @eng.marcon. Estou no Instagram, estou no TikTok, estou no YouTube. Só me acompanhar lá para mais novidades. E logo, logo estará também no Spotify com esse podcast. Marcon, e conta pra gente também, porque a gente teve um bate-papo aqui inicial sobre as suas outras demandas, né? Porque sabendo que você também tem uma outra empresa, conta pra gente um pouquinho. Ah, certo. Eu tenho uma empresa junto com a minha esposa, chama Sem Multas, né? É uma empresa focada em assessoria de direito de trânsito. Hoje ela conta aí com algo em torno aí de 37 colaboradores diretos e indiretos, né? E ela é focada em direito de trânsito. Então, a pessoa que tomou uma multa, por exemplo, por embriaguez, a gente consegue reverter esse caso, né? O nosso índice de deferimento aí está em 93%. Então, a pessoa, para não pagar essa multa gigantesca, né, ela pode recorrer conosco, né? O nosso site dessa empresa ele é muito simples, é tiramultas.com.br. Então, é só entrar lá que você vai ter todas as informações, só clicar no nosso chat lá que os nossos correspondentes vão poder te atender da melhor forma. E só para ficar claro, né, a nossa empresa ela não trabalha burlando a lei, ela trabalha dentro da lei. Por quê? Só para dar um exemplo claro. Quando o agente de trânsito ele vai aplicar uma multa, ele precisa cumprir todos os requisitos, todos os ritos necessários para que esse auto de infração seja válido. Ele não pode fazer uma multa mal feita, né, uma autuação mal preenchida, que não cumpra esses requisitos, e essa multa ser considerada válida.
né? Então, a gente é especialista em encontrar, né, verificar se esses requisitos foram todos cumpridos, e quando eles não são, na maioria das vezes, a gente consegue anular a multa através disso. Então, é feito sempre uma pré-análise, né? Então, quem precisar, né, desse serviço, não vai pagar nada, né? Essa análise é feita gratuitamente, e caso a gente vê as condições reais, se tem realmente condições reais da pessoa poder seguir, né, com o processo e ganhar, né? A gente verifica as chances reais ou não, e caso ela tenha as chances reais, a gente entra e consegue aplicar, né, essas sanções aí para que a pessoa não venha cumprir essa pena, né? Então, segue a gente lá, @semmultas_br, e o site é mais fácil ainda, tiramultas.com.br. Então, a gente viu aqui hoje que você é bem multifacetado, né? Além da engenharia, ainda tem essa questão das multas. E tem mais alguma coisa que o Marcon faz e a gente não descobriu ainda? E você queira deixar aqui hoje? É muita coisa, né? Não, só cuidar da minha cachorrinha, Margarida. Ela chama Margarida. Margarida foi o seguinte. Nessa época que eu falei que eu estava fazendo o estudo, né, do britador de compactos lá da Vale, eu estava... No final de semana, eu pegava o voo na quinta e aí eu ia embora na segunda de manhã. Aí teve um final de semana que estava bem apertado, que eu teria uma reunião... Eu tive uma reunião na sexta, e aí o que eu fiz? Eu peguei um voo no sábado, cheguei aqui sábado... Aliás, não, mentira, peguei o voo na sexta, cheguei sexta 11 horas da noite e eu ia embora no voo de domingo de manhã. Então, ou seja, eu fiquei só o sábado praticamente em casa. E a minha esposa falou assim, olha, como a gente ficou tão pouco tempo juntos, eu vou te deixar no aeroporto pra gente pelo menos ir no caminho do aeroporto juntos, né? Aí eu tava ali na linha verde, eu vejo um cachorro todo espatifado lá no chão, coitado, tinha acabado de ser atropelado. Meu Deus. Aí eu joguei o carro pro acostamento assim, olhei no retrovisor e vinha outro carro, o carro passou do lado assim, falei, matou. Só que aí não tinha pegado, aí na hora que eu vi que ela balançou o rabinho, eu desci correndo e peguei ela, levei pra dentro do carro, fui pro aeroporto e minha esposa levou ela pro veterinário e ela tá lá até hoje. Isso já tem quanto tempo? Até 1 ano já. Olha que gracinha. Tá lá a Margarida lá. Mas a alegria da casa. Mas é muito legal essa atitude, né? Porque você teve uma generosidade ali. É engraçado, assim, que eu falo que a minha esposa, as palavras têm poder, né? Porque a minha esposa, eu viajei, eu sou casado tem 3 anos apenas, né? E a gente nunca tinha ficado tanto tempo separados assim, né? E ela ficava brincando comigo, vou arrumar um cachorro, tô triste, vou arrumar um cachorro. Aí ela foi me levar lá e arrumou o cachorro. Aí, já resolveu. É igual você falou, é tudo conspirando a favor, né? As palavras têm poder. E com relação a tudo que a gente falou aqui hoje, tem algo que você queira acrescentar pro pessoal, que você acha que é importante até mesmo para essa virada de chave, ou então para algum conselho? O conselho é o seguinte, primeiro, aproveite seu tempo, porque o tempo passa rápido, né? E busque estar perto de pessoas que te jogam para cima, né? Com certeza. Você é a média, né? Esse é clichê, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Mas isso é mais por verdade. E com relação a... Você tinha falado, né, do livro. Você pensa em dar continuidade para ele, fazer o AWP 2.0 ou esse não, aí... Eu tô fazendo alguns treinamentos, né? Semana passada mesmo eu fiz um treinamento na consultora CBM e pretendo lançar uma turma de AWP também para explicar esses conceitos para as pessoas. Presencial, né? Ou online? Online. Online ao vivo, tá? E esse treinamento que você vai dar em março é sobre o quê? Planejamento de obras civis industriais. É justamente para explicar essa lacuna aí do que a pessoa não aprende, né, na faculdade, nem na pós-graduação, para que ela saiba ali. Pegar um projeto, levantar as quantidades, fazer um orçamento, fazer ali um cronograma, extrair do cronograma os relatórios que ela precisa para poder fazer a análise de todo o contexto do projeto. Então, tudo isso aí e muito mais você vai aprender nesse curso. E esse curso é presencial? Online, ao vivo, com aulas gravadas e aulas ao vivo. Ah, sim. Aí são 2 pacotes ou... Não, um pacote só, né?
Porque como funciona? A pessoa assiste as aulas e tem as aulas de tira-dúvidas ao longo das semanas, entendeu? A gente vai marcando as aulas de tira-dúvidas. É muito legal o seu projeto. É bem dinâmico, bem legal. E agora a gente já está encerrando aqui o programa. Marcon, eu costumo dizer que ao final do programa, né, que a gente tem 3 verdades para deixar no mundo. É seu último dia na Terra e você tem que deixar 3 ensinamentos. Não tem rede social, não tem nada que você possa deixar, nem seu livro. O que você diria, como se fosse até um legado, deixando um legado? 3 coisas que às vezes você quer deixar, né, para os entes queridos, algo assim que te marcou e você quer deixar? Bem, eu deixaria os mesmos que eu deixaria o mesmo que o mestre deixou, né? Que são 2 conselhos, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, e o meu terceiro é aproveite seu tempo, que ele passa muito rápido. Então, esses seriam os 3. E tem mais alguma coisa que você queira falar sobre engenharia ou então sobre empreendedorismo, com relação, né, à empresa das multas? Só num conselho geral, né, igual eu comentei, buscar estar perto de pessoas que remam o barco para o mesmo lado, né? Muito bom. Isso é fundamental, né? Você tem que ter um time coeso, né? Nada supera um time coeso. Com certeza. E na sua atuação, né, que a gente estava falando que você já fez tanta coisa, você começou com quantos anos? Na engenharia, eu comecei com 18 anos, né? Na engenharia como técnico, né? Trabalhando em obras civis industriais. Então com 18 já estava ali já. 18 anos eu estava no oeste do Pará. Seu network deve ser sensacional na área. Eu conheço um pouquinho de gente. Tudo espalhado, né? O negócio de você trabalhar no trecho é que as pessoas estão espalhadas por aí, Brasil afora, né? E em quantas cidades você já morou? Nossa, foram muitas, viu? Só no Pará eu já morei 4 vezes. Nossa! Morei em São Luís do Maranhão, foi bem legal. Morei no Ponte Ponta da Madeira lá. Qual que te marcou Paulínia mais? 2 vezes. Rio de Janeiro. Nossa! Assim, gostei muito, igual eu falei, né, de Pernambuco. Pernambuco é fantástico. Gosto demais ali da Praia de Boa Viagem. Adoro fazer uma corrida ali de manhã cedo. Nossa, é fantástico. Adoro o Nordeste. Então é um lugar que eu vou ter que acrescentar na minha lista. Vai em João Pessoa também. João Pessoa também é fantástico. E agora eu vou fazer uma brincadeirinha com você, um bate-bola, tá? Responda com a palavra. Motivação. Família. Network. Fundamental. Engenharia. É o futuro. E foi o seu passado também, né, Marcon? Engenharia nunca vai acabar, né? Tudo depende da engenharia. Tudo que a gente está usando aqui, por exemplo, foi projetado em determinado momento e a engenharia está envolvida, né? Todas as outras profissões. Quer deixar um agradecimento, um beijo para alguém especial aqui hoje? Agradecer a você, toda a equipe aí do A3 Podcast e deixar um abraço aí pro meu pai, que amanhã é aniversário dele. Ai, que gracinha. Tá fazendo 69 anos. Gente. Deixar um abraço para ele. Ele te teve novo, então. Mais ou menos, né? Tinha 26 anos. 26, tá ótimo. Hoje em dia é novo, né? Ter um filho com 26, né? Sim. E você pensa em ter filho? Penso. Tá na programação aí. Mas daqui a um tempo ainda. Minha esposa é muito nova. Não dá pra esperar. Que legal. Pessoal, então estamos aqui encerrando. Agradeço quem ficou até o final. Com certeza você é uma pessoa diferenciada, né, para estar aqui e estar buscando esse tipo de conteúdo. Espero que você continue buscando esse tipo de conteúdo, não só no meu podcast, mas também nas redes sociais do Marcon, que lá com certeza tem muito conteúdo para vocês aprenderem mais, para estar por dentro aí das novidades, né, igual essa tecnologia nova do AWP. Busquem saber mais também sobre o livro do Marcon, né, que deve estar incrível, já quero saber dele. Então, eu vou deixar aqui novamente os arrobas. Siga a gente e te vejo no próximo episódio. Abraço.